O Canadá é sempre vendido como um paraíso, um país de primeiro mundo, ruas limpas, qualidade de vida altíssima e um sistema de saúde universal. Mas, por trás dessa imagem impecável, existe uma crise que vem se agravando a cada ano. A desigualdade cresce, o custo de vida dispara e o número de pessoas vivendo nas ruas atinge recordes. O que pouca gente vê são as filas gigantescas nos bancos de alimentos, os bairros tomados por usuários de drogas e os abrigos superlotados, onde famílias inteiras tentam sobreviver. O fentanil, um opioide letal, se espalhou de tal forma que algumas cidades parecem ter saído de um filme pós-apocalíptico. Para piorar, comunidades indígenas enfrentam condições dignas de países subdesenvolvidos, marcadas por miséria, abandono e violência. Enquanto as fotos dos lagos cristalinos e das cidades organizadas circulam pelo mundo, uma parte cada vez maior da população luta para pagar aluguel, comprar comida e simplesmente ter um lugar seguro para dormir. Hoje, no Belo Mundo, a gente mergulha na parte que os guias de viagem não mostram. Quer entender como, num país tão rico, tanta gente pode viver em situação de vulnerabilidade? Então, chega mais e se surpreenda com o lado sombrio do Canadá. Número 1. Localização e dados gerais. O Canadá pode ser gigantesco, mas nem todo mundo vive a mesma realidade. De um lado, temos cidades como Toronto, Montreal e Vancouver, símbolos de modernidade e qualidade de vida. De outro, comunidades inteiras enfrentam isolamento, preços exorbitantes e infraestrutura precária. O país está dividido em 10 províncias e 3 territórios, e essa divisão vai muito além da geografia. Na Colômbia Britânica, o clima é mais ameno, enquanto em cidades como Winnipeg e Edmonton, os invernos são tão brutais que a vida ao ar livre se torna impossível. No extremo norte, o frio é tão severo que poucos conseguem permanecer ali sem apoio governamental. E por falar no governo, o Canadá é riquíssimo em recursos naturais: petróleo, minérios, água doce, florestas intermináveis. Mas a distribuição dessa riqueza é extremamente desigual. Em comunidades isoladas, especialmente em áreas indígenas, um simples galão de leite pode custar até 5 vezes mais do que em Toronto. O transporte de bens essenciais é caro, e quem vive nesses lugares precisa escolher entre comer ou pagar por aquecimento no inverno. Ao mesmo tempo, as grandes cidades estão cada vez mais inacessíveis para quem não faz parte da elite financeira. Aluguéis nas alturas, transporte caro e salários que não acompanham o custo de vida fazem com que milhares de pessoas acabem sem opções. A pobreza e o desespero cresceram tanto que, em alguns bairros, a cena de pessoas morando nas ruas já virou parte do cotidiano. O Canadá pode até parecer um país perfeito nas redes sociais, mas quem olha de perto vê um abismo entre aqueles que prosperam e aqueles que tentam, dia após dia, apenas sobreviver. E esse contraste absurdo é só o começo do que vamos explorar agora. Número 2. História. A história oficial do Canadá é cheia de orgulho patriótico, mas basta olhar mais de perto para perceber que essa narrativa esconde episódios sombrios. Antes dos europeus chegarem, essas terras já eram habitadas por inúmeras nações indígenas com culturas, línguas e tradições riquíssimas. Mas a colonização não veio só com trocas comerciais e assentamentos. Ela trouxe extermínio, marginalização e tentativas brutais de apagar esses povos da história. Com a expansão do domínio britânico e francês, o Canadá foi se moldando como uma federação, ganhando autonomia política, mas mantendo cicatrizes profundas na sociedade. Uma das marcas mais cruéis dessa história foi o sistema de escolas residenciais indígenas. Crianças eram arrancadas de suas famílias e forçadas a esquecer sua identidade, sofrendo abusos físicos e psicológicos em internatos que tinham um único objetivo: destruir qualquer vestígio de sua cultura. Décadas depois, o governo pediu desculpas, mas as consequências ainda pesam sobre as comunidades indígenas, que enfrentam os piores índices de pobreza, alcoolismo e suicídio no país. E essa não foi a única mancha na história canadense. Durante as grandes guerras, o país colocou cidadãos de ascendência alemã, japonesa e ucraniana em campos de prisioneiros, sem julgamento, apenas por sua etnia.
Durante décadas, negros, chineses e outras minorias foram barrados da imigração com leis racistas que declaravam que eles não se adaptariam ao clima e à cultura local. O Canadá adora vender a imagem de uma nação inclusiva, multicultural e igualitária. E, de fato, há avanços. O país tem leis de proteção aos direitos humanos, reconhece erros do passado e implementa programas sociais. Mas as desigualdades estruturais ainda são enormes e cada vez mais evidentes. E uma dessas desigualdades se reflete diretamente na economia. Número 3. Desigualdade de renda. Muita gente associa o Canadá com prosperidade, boa infraestrutura e empregos estáveis. E isso obviamente não deixa de ser verdade. Afinal, estamos falando de um dos países mais ricos do mundo. Mas a outra verdade é que o país vem enfrentando um aumento alarmante da desigualdade de renda, principalmente após alguns períodos de crise econômica e instabilidade global. Enquanto uma parcela da população usufrui de salários altíssimos, imóveis luxuosos e investimentos, grupos inteiros lutam para sobreviver em meio ao alto custo de vida. Dados recentes apontam que o 1% mais rico detém cerca de 1/4 da riqueza nacional, enquanto quase metade da população não tem praticamente nada de patrimônio significativo. Para piorar, o custo de moradia se tornou proibitivo em grandes centros como Toronto, Vancouver e Montreal. Salários não acompanham a inflação, e o preço dos aluguéis e dos imóveis subiu numa velocidade insana. Para muitos trabalhadores comuns, ter uma casa própria é quase tão distante quanto ganhar na loteria. O setor de serviços, que historicamente empregou boa parte da força de trabalho, sofreu bastante com crises recentes, como a pandemia de Covid-19. Pequenos negócios e restaurantes fecharam as portas, deixando um contingente enorme de desempregados ou subempregados. O problema é que, ao mesmo tempo em que postos de trabalho desaparecem, o mercado exige qualificações mais sofisticadas, especialmente em tecnologia e finanças. Quem não tem acesso a cursos caros ou tempo para estudar, fica de fora. Para esses que não podem, a renda mal cobre as despesas básicas. As filas em bancos de alimentos cresceram e a tensão econômica afeta a saúde mental da população. No país onde a meritocracia é vendida como uma verdade absoluta, a realidade é bem diferente. Trabalhar duro já não é garantia de uma vida digna, e a desigualdade segue crescendo em ritmo alarmante. Número 4. Insegurança alimentar. Pode soar contraditório pensar que um país com tantas cadeias de supermercado, fazendas e recursos naturais como o Canadá enfrente insegurança alimentar de forma gritante. Mas essa é a realidade para milhões de pessoas em todo o território. A questão não se resume a não ter o que comer, mas também a não ter acesso a alimentos saudáveis e nutritivos. Bancos de alimentos e sopas comunitárias estão cada vez mais lotados, mostrando que mesmo aqueles que têm um emprego fixo, às vezes não conseguem bancar o básico no fim do mês. Em regiões isoladas ou no extremo norte, como Nunavut, Yukon e territórios do noroeste, a situação é ainda mais drástica. Quando o inverno chega, grande parte do transporte de mantimentos depende de vias aéreas, o que encarece tudo. Há relatos de famílias pagando preços exorbitantes por itens básicos como frutas, legumes e carne. Só para se ter uma noção, em algumas áreas, uma simples melancia pode custar mais de $50 canadenses, o que equivale em torno de R$200. A precariedade econômica, somada a esses custos surrealmente altos, faz com que muitas comunidades indígenas dependam de programas de subsídio governamental que nem sempre dão conta do recado. Muitas comunidades indígenas acabam presas a dietas pobres em nutrientes, consumindo alimentos ultraprocessados e baratos, o que gera sérios problemas de saúde, como diabetes e obesidade. O endividamento também se tornou parte dessa equação. Para colocar comida na mesa, muitas famílias recorrem ao crédito, acumulando juros que rapidamente fogem do controle. E enquanto a inflação segue esmagando o poder de compra, a falsa promessa de que basta trabalhar duro para ter uma vida confortável desmorona diante da realidade. Mas esse não é o único problema social grave no país. Número 5. Epidemia de fentanil e outras drogas. Outra parte sombria e pouco comentada do Canadá
é a epidemia de substâncias ilícitas. A crise dos opioides no Canadá se tornou um verdadeiro pesadelo social, e o fentanil está no centro dessa tragédia. Essa substância sintética, até 50 vezes mais potente que a heroína, vem causando um número assustador de overdoses em todo o país. O problema é que muitas vítimas sequer sabem que estão consumindo fentanil, já que traficantes misturam a droga a outras substâncias para baratear a produção e aumentar a dependência dos usuários. O resultado? Uma explosão no número de mortes. Desde 2016, mais de 30 mil pessoas perderam a vida para os opioides no Canadá, e a Colômbia Britânica lidera esse ranking macabro. Vancouver, em especial, se tornou um símbolo do colapso social causado pela epidemia. O cenário das ruas é devastador. Pessoas em transe, desmaiadas nas calçadas ou sofrendo overdoses a poucos metros de locais turísticos. Muitos usuários não começaram em drogas ilícitas. A porta de entrada, para muitos, foram analgésicos prescritos legalmente. Quando não conseguiam mais os remédios por vias médicas, migravam para substâncias mais baratas no mercado ilegal. O governo, tentando conter a catástrofe, adotou medidas polêmicas, como a descriminalização do porte de pequenas quantidades de drogas em algumas regiões. Também investiu em programas de redução de danos, distribuindo naloxona, um medicamento que reverte overdoses, e expandindo salas de consumo supervisionado. Sim, o Canadá tem 47 dessas salas de uso seguro, onde usuários podem consumir drogas como heroína e cocaína sob supervisão médica. O objetivo é evitar mortes por overdose e reduzir a disseminação de doenças causadas pelo compartilhamento de seringas contaminadas. Parece chocante, mas esse modelo já existe há mais de 30 anos em países como Suíça, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Espanha e Austrália. Número 6. Downtown Eastside, Vancouver, a favela canadense. E por falar o uso de substâncias ilícitas, se há um lugar que escancara essa crise de drogas, pobreza e abandono no Canadá, é o bairro Downtown Eastside, em Vancouver. Ele fica a poucos quarteirões de áreas turísticas badaladas como Gastown e Canada Place, mas o contraste é brutal. É ali que se concentram as cenas mais chocantes da crise urbana canadense. Ruas tomadas por moradores de rua, usuários de drogas injetáveis, prostituição e violência. A imagem de barracas espalhadas pelas calçadas, seringas jogadas no chão e pessoas se drogando a céu aberto virou parte do cotidiano do bairro, que já foi apelidado de quadrilátero do inferno. Em 2003, o governo local abriu ali naquela região a primeira sala de uso seguro de drogas que falamos há pouco. O objetivo era frear o número de mortes por overdose e infecções como HIV e hepatite. Mas, 2 décadas depois, embora a taxa de infecções tenha caído, a miséria no bairro só cresceu. Número 7. O consumo exagerado de álcool. Além da crise do fentanil, outro assunto que raramente vem à tona quando se fala em canadenses é o alto consumo de álcool. Enquanto cervejarias artesanais e bares movimentam a economia e fazem parte do estilo de vida de muitas cidades, o uso excessivo da bebida gera consequências devastadoras. Hospitais registram um aumento preocupante de internações por cirrose, pancreatite, hipertensão e outras doenças relacionadas ao álcool. Acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados seguem sendo uma das principais causas de mortes evitáveis no país. O impacto financeiro no sistema público de saúde é gigantesco. O governo gasta bilhões de dólares todos os anos tratando complicações médicas causadas pelo álcool. Algumas propostas sugeriram incluir rótulos de advertência nas embalagens de bebidas, alertando sobre riscos de câncer e doenças cardiovasculares, mas a indústria do álcool resiste fortemente a essas medidas, temendo queda nas vendas. Enquanto isso, a cultura da bebida continua normalizada, e muitos subestimam os danos causados pelo consumo frequente. Entre os mais vulneráveis, como moradores de rua e pessoas em situação de depressão severa, o álcool se torna uma fuga rápida da realidade difícil. Mas esse alívio temporário só aprofunda a crise, levando a um ciclo vicioso de dependência e deterioração da saúde.
A pessoa bebe para esquecer os problemas, mas isso apenas piora sua condição física, emocional e financeira. Embora existam programas governamentais e ONGs que tentam combater o abuso do álcool, as soluções ainda estão longe de serem eficazes. O desafio é equilibrar o reconhecimento da cultura da bebida com medidas que realmente protejam a população dos impactos devastadores do consumo excessivo. Número 8. A questão indígena e os povos originários. A essa altura, já deu para perceber que nem tudo no Canadá é tão perfeito quanto dizem. Mas se tem uma parte da população que sente isso na pele há séculos, são os povos indígenas. Como falamos lá no início do vídeo, a história dessas comunidades é marcada por abandono, promessas vazias e uma tentativa sistemática de apagar suas culturas. O governo até pede desculpas pelos abusos cometidos no passado, mas na prática, a realidade continua cruel. A maioria das comunidades indígenas vive em reservas isoladas, onde saneamento básico, acesso à saúde e infraestrutura decente são praticamente inexistentes. O desemprego é alto, a evasão escolar segue como um problema crônico, e quando surge uma oportunidade no mercado de trabalho, o preconceito ainda fecha muitas portas. Sem falar que gerações inteiras cresceram sem poder falar suas línguas ou praticar suas tradições, fruto de uma política forçada de assimilação que deixou traumas profundos. E os problemas não param por aí. O alcoolismo e o abuso de drogas são desafios enormes, reflexo de um sistema que marginalizou essas populações por décadas. Para piorar, empresas de mineração e petróleo seguem explorando terras indígenas, poluindo rios e destruindo meios de subsistência, muitas vezes sem qualquer tipo de consulta ou compensação adequada. O resultado é um ciclo de exclusão que, apesar de todo o discurso de reconciliação, ainda está longe de ser quebrado. Número 9. Racismo e discriminação. Agora vem aquele papo que poucos querem admitir. O Canadá tem sim um problema sério de racismo. O país gosta de se vender como um lugar inclusivo, que recebe imigrantes de braços abertos, mas quem mora lá sabe que a realidade é bem diferente. Pessoas negras relatam abordagens policiais mais frequentes e menos oportunidades de crescimento na carreira. Comunidades asiáticas enfrentam ataques de ódio cada vez mais comuns, um problema que explodiu depois da pandemia. E a islamofobia também segue firme, com casos de discriminação e agressões contra muçulmanos. O fato de existirem leis de proteção não significa que o preconceito sumiu. Ele apenas se tornou, em alguns casos, mais sutil. Mas a discriminação no mercado de trabalho e nos ambientes de moradia continua presente, revelando que a terra da inclusão ainda precisa percorrer um longo caminho. Número 10. Isolamento social e a situação dos idosos. E por último, e não menos triste, um problema que ninguém costuma associar ao Canadá, mas que atinge milhões de pessoas: a solidão. Cerca de 40% dos adultos com mais de 50 anos se sentem isolados, e para os idosos, a situação é ainda pior. Muitos vivem sozinhos, sem familiares por perto, presos em apartamentos minúsculos ou em lares de idosos onde o contato humano é quase inexistente. Quando o inverno chega e as ruas ficam cobertas de neve, sair de casa se torna um desafio, e a solidão se agrava ainda mais. A pandemia de Covid-19 só piorou esse cenário, fechando centros de convivência, limitando interações sociais e empurrando muita gente para um ciclo de isolamento que se manteve mesmo depois que as restrições acabaram. Depressão, ansiedade e até pessoas tirando suas próprias vidas estão em alta, e a falta de uma rede de apoio torna tudo ainda mais difícil. E não são só os idosos que sofrem com isso. Muitos imigrantes que chegam ao Canadá buscando uma vida melhor acabam enfrentando barreiras culturais e linguísticas que dificultam a criação de laços sociais. Sem amigos, sem família por perto, sem um senso de pertencimento, a adaptação pode ser muito mais dura do que se imagina. Apesar de o governo falar em medidas para incentivar a integração social, na prática, as soluções ainda são poucas. O Canadá pode carregar a fama de ser um país acolhedor, mas, para muita gente, a vida por lá é marcada pelo isolamento.
Deu para perceber que o Canadá é bem mais complexo do que aquele cenário de lagos turquesa e altos padrões de vida que aparecem nas propagandas turísticas, não é mesmo? Agora é com você. Qual dessas realidades te surpreendeu mais? Deixe seu comentário e compartilhe este conteúdo para que mais gente conheça esse outro lado do país dos sonhos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo, que muitas vezes nem é tão belo assim.